E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E agora mais um pré-jogo, né rapaziada? 33ª rodada, hein? Caramba, estamos se encaminhando pro final da Premier League, rapaziada. E agora, pra gente vai ficando bem mais difícil, né rapaziada? Vocês que já devem estar vendo a tabela aí. Agora é o Newcastle, agora é o Newcastle ainda, mas depois vai ferver demais. Mas bom, rapaziada, Tottenham e Newcastle, né? Ou Newcastle e Tottenham. O jogo vai ser no St. James Park. Um local onde a gente não guarda uma boa recordação. Em meados dessa data aqui também, no ano passado, a gente veio a sofrer uma goleada caçapante para a equipe do Newcastle por 6-1, né, rapaziada? Que momento foi aquele? Mas depois daquele jogo, meio que a gente sentiu que iria ter uma mudança de chave, né? Iria ter mudanças drásticas no Tottenham, foi o que aconteceu. E hoje estamos onde estamos. A verdade é essa. E eu acho que a gente pode colocar favorito, cara. Favorito contra esse jogo contra o Newcastle. Porque a gente chega melhor. A gente chega melhor. Com mais confiança, com um elenco mais completo. O Newcastle, ele tá com bastante baixa para esse jogo. Não é mais aquele grande time da temporada passada. Então, talvez isso nos favoreça a conseguir os 3 pontos. O que é deveras importante, cara, esses 3 pontos, porque a gente agora é o 4º colocado, definitivo, ganhando no saldo de gols do Aston Villa. Só que nessa rodada o Aston Villa vai encarar simplesmente o Arsenal, fora de casa. Fora de casa, então assim, a chance do Aston Villa sair com a vitória nesse jogo é praticamente impossível. Vai baqueando um pouco o nosso coração, né? A gente quer que o Arsenal meio que dê uma zebrada nessa reta final de Premier League, mas muito difícil, né? Contra o Aston Villa, e a gente também tem interesses em comum. A derrota do Aston Villa pra gente é um baita de um resultado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, cara. A gente tem que fazer a nossa parte. O Tottenham é um time que fora de casa costuma ir bem também. Costuma ir muito bem. No começo dessa Premier League estava indo muito melhor fora de casa do que dentro de casa. Agora isso mudou um pouquinho. Mas o que falta pro Tottenham, cara, dar aquela engrenada na reta final, ou o que faltou ao longo de toda essa Premier League, foi constância defensiva lá atrás. A verdade é essa, como eu sempre venho tocando recentemente. Bons zagueiros, bons nomes ali atrás, mas que não vem se concretizando em desempenho, esses bons jogadores que a gente tem. É uma pena, cara, é uma pena. Nessa reta final de Premier League não dá para consertar muito mais. Você precisa fazer o que é preciso para conseguir a vaga para a Liga dos Campeões, né? Mas na próxima temporada isso já tem que ser um ponto de melhora, se o time quiser almejar algo maior, né? Porque se a gente para ver a tabela da Premier League, cara, os pontos bestas que a gente perdeu para o Wolverhampton, empate contra o West Ham, derrota contra o West Ham na nossa casa, foi pontos que tiraram a gente de estar nessa briga pelo título. Não dá pra não falar desse jeito. A gente estaria na briga pelo título se não fosse esses pontos bestas que a gente perdeu. É assim que tem que se colocar. Mas infelizmente o Tottenham foi Tottenham mais uma vez. Mas assim, rapaziada, pra esse jogo contra o Newcastle, cara, é fazer o básico, é jogar futebol, que a gente tem que demonstrar muito mais futebol, desempenho e convencer ganhando. Contra o Nottingham Forest isso meio que começou a dar uma parecida, por mais que sofreu um gol de empate e depois ficou contra as cordas a maior parte do primeiro tempo. Mas não tem tempo para tanta melhora mais, você tem que conseguir os 3 pontos, que é o que importa, e seguir, ir pro próximo jogo. Mas para esse jogo contra o Newcastle, cara, se a gente se propor a fazer o que a gente sabe fazer de melhor e não cometer erros defensivos, que é o que vem custando pra gente, a gente pode sim sair com uma vitória tranquila de lá, sem medo nenhum de falar isso. Só não pode me queimar, né, Tottenham? Mas rapaziada, bom, agora bora pro confronto histórico, né? Como vocês estão vendo aí, 74 vitórias do Tottenham, 34 empates e 61 vitórias do Newcastle. O Tottenham marcou 267 gols contra a equipe do Newcastle e o Newcastle marcou 248 gols na gente, contabilizando ao longo de toda a história 169 jogos ao longo de todo o tempo, rapaziada.
Um confronto muito rico, né? A verdade tem que ser dita. O Newcastle sempre foi um time constante nas primeiras divisões desde o passado. E é bom ver que a gente leva vantagem em cima deles. Agora bora falar do time, rapaziada. Bora falar do time. Não vai fugir muito do que vem sendo. Vicário no gol, Pedro Porro no nosso lateral direito. A zaga que em números foi bem contra o Nottingham Forest. Romero marcando gol, Van der Ven marcando gol. Romero indo muito bem também naquela partida. O Doug é o que está precisando evoluir um pouquinho mais. Caiu muito no futebol dele. A verdade é essa. Mas a gente precisa muito dele ainda. Simplesmente também porque não tem outro, né? Mesmo ele estando em uma má fase, não tem outro para colocar no lugar dele, infelizmente. E aí talvez a posição que esteja mais complicado de defender a titularidade. Tanto de Bissouma quanto de Pape Sarr. Tiveram uma queda brusca de futebol. Não dá para entender o porquê que tiveram essa queda, sendo que os dois no começo da Premier League até a 11ª rodada eram os dois volantes que todo mundo queria ter. A gente poderia colocar dessa maneira. Mas ao longo da competição foram perdendo força, foram perdendo capacidade. E agora, às vezes, chega a ser bem difícil falar da titularidade deles, né? Porque pelo futebol que estão jogando, Bentancur e Højbjerg pedem passagem, né? Pedem passagem. Mas eu acho que pelo o estilo de jogo do Andy, ele não vai tirar nem Bissouma e nem Sarr. O Bissouma é mais certeza que ele não tira, mas o Sarr já revezou várias vezes com o Bentancur. Então, não sei, Bentancur também tá agregando um pouco mais agora do que o Sarr. Então, pode ser uma nova pedida aí para essa reta final da Premier League. Você tem que jogar os jogadores que estão dando mais impacto. E nesse momento o Sarr não tá dando tanto impacto como deu no passado. Assim como o Bissouma, que já não dá tanto impacto há muito tempo. Mas o Andy parece não bancar ele da equipe titular. Muito difícil bancar. James Maddison também, né? James Maddison é outro que depois da lesão nunca mais viveu o grande momento que estava vivendo no começo da sua trajetória, aqui antes da lesão, que o afastou por 3 meses. Mas ainda é um jogador deveras importante pra gente. Seria muito pior estar sem o Maddison do que estar com esse Maddison que não dá tanto pra equipe assim, mas que é um jogador que você sabe que tá ali e pode decidir a qualquer momento. Ele pode não estar fazendo nada o jogo inteiro, mas se sobrar uma bola pra ele, ele vai ser perigoso até o final. E agora o nosso ataque, rapaziada, que vem sendo a demanda nos últimos jogos. Timo Werner na ponta esquerda, muito bem o Timo Werner na ponta esquerda. Eu acho que se tinha dúvida se a gente deveria ou não contratar ele, eu acho que essas dúvidas já não existem mais. Eu acho que a gente realmente viu o que esse jogador pode agregar pra gente e como tá agregando nesses últimos jogos. Sim, eu entendo que na questão decidir jogos ele não é o jogador para isso. Um jogador para marcar um gol decisivo e dar a vitória pro time. Ele não é um jogador para isso, mas é um jogador que na ponta esquerda ele dá muita dinâmica pro time e profundidade. E isso vem nos dando bons resultados, né, nesses últimos jogos que veio tendo. Então eu acho que é um jogador que vai ficar, cara. Vai ficar com a gente para a próxima temporada. Tottenham, eu acho que deve fazer a compra oficial dele. Mas vamos aguardar. Com som de centroavante, que divide muito opiniões. O som, é verdade que quando os outros falam que ele fica muito limitado como centroavante da equipe, isso é verdade. Não dá pra ver aquele som que atua quando atua na ponta esquerda, né? Isso não dá pra ver. Mas é um jogador que estando ali, você tem a certeza de que se sobrar uma bola pra ele, ele vai marcar. Dificilmente ele vai perder. Não conseguiu marcar contra o Nottingham Forest, infelizmente, mas por pouco também, né? A bola bateu na trave e saiu numa finalização que ele teve, uma das únicas também no jogo. Mas faz parte, cara, a vida de centroavante. É assim, eu acho que é uma posição que a gente tem que se acostumar a partir de agora com o som. Com a idade chegando pra ele, cara, esse ano ele já vai fazer 32. Então, assim, ele não vai ser mais aquele ponta esquerda que a gente estava acostumado a ver no passado. A idade chegou pra ele.
Então eu acho que é melhor a gente já ir se acostumando com essa ideia de ele jogar mais dentro da área daqui pra frente, nas próximas temporadas que ele permanecer aqui no Tottenham. É claro, a gente não tem certeza de até quando vai acontecer. E Brennan Johnson ainda continua na minha escalação na ponta direita. O Brennan Johnson que fez um péssimo jogo, vai, contra o Nottingham Forest, não dá pra colocar de outra maneira. É o que a gente vem falando, eu acho que em quase toda a competição, cara. Se não quase toda a competição, a maior parte dela. Porque no começo o Kulusevski estava mostrando um desempenho e era o titular absoluto. Mas desde lá que o Kulusevski abaixou o nível de futebol dele, que foi no finalzinho de dezembro ainda, a gente nunca mais teve um jogador fixo nessa posição de ponta direita. Infelizmente, a verdade é essa. E eu acho que para a próxima temporada, eu não sei se você vale arriscar esperar, ver se esses jogadores vão voltar a ter o nível que demonstraram. Digo Kulusevski, porque o Brennan Johnson é a primeira temporada dele aqui e viveu altos e baixos, então não tem o que fazer. Mas talvez tenha que se pensar em trazer um jogador para ser titular nessa posição, para colocar, assumir a bronca e permanecer na equipe titular. Eu acho que isso tem que ser visto para a próxima temporada. Mas isso é um planejamento mais para frente, rapaziada. E não tem muito mais o que dizer, galera. Não tem muito mais o que dizer, o time é esse. Espero que a gente consiga fazer um bom jogo e sair com os 3 pontos. Esses 3 pontos eu acho que ele tem que sair de qualquer maneira. Não conseguir a vitória nesse jogo é praticamente um perigo daqui pra frente. Porque daqui pra frente os jogos vai ser só simplesmente Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea. Tem que carimbar esses 3 pontos aí, que é os 3 pontos mais garantidos que a gente pode ter daqui pra frente. A verdade é essa. Vamos ver o que acontece. Mas rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!